Não tô se vendo. Desculpa aí. É o Skype, mano. É o Skype. Ninguém usa o Skype mais, né? Mas Ninguém Skype usa. não dá certo, né? Tem os links que é ruim demais. Eu não vou por fone, porque meu fone cai muito. Daí, como eu tô te ouvindo bem, se a gente começar a encrencar de ouvido, daí eu coloco o fone, tá bom? Uhum, de boa, de boa. Tudo bem. Cara, assim, eu vou me apresentar. Depois você se apresenta. E aí, pessoal, bem-vindos ao Invitas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato. Estamos aqui hoje com o Carlos Falati. Se apresenta pro pessoal. Olá, muito prazer em estar conversando com você. Agradeço o convite. Estou muito feliz e vamos que vamos. Carlos, eu queria te dizer, mano, que você fez parte da minha infância, mano. Você fez parte da minha infância. Só uma pergunta. Você fez as incríveis histórias de Babar, não fez? Que tinha um elefantinho. Arthur, mano, era incrível, mano. Incrível. Babado porque o tio Arthur era um elefantinho, era um tio bem Uhum. maneiro. A criançada gostava muito dele. Cara, eu amava. Eu amava. Eu era fã, eu adorava esse desenho. E como é que foi pra você, mano, fazer esse personagem? Por conta que eu achava ele um personagem muito legal de se fazer. Achava ele muito da hora. Então, na verdade, assim, naquela época eu já dublava na Alamo bastante coisa, né? E aí, Uhum. quando eu fiz as Aventuras de Babar, eu fazia uma outra série chamada Animais dos Bosques dos Vinténs. Aí veio as Aventuras de Babar logo em seguida. Aí eles fizeram um teste. E eu fiz o teste para fazer o elefante Arthur e passei. E foi bacana. Ele tinha uma voz um pouco diferente da minha. Eu comecei ele meio que dando ficando muito fina, muito aguda, depois fui pegando o tom dele. Porque a série geralmente é assim, quando você começa uma série, você nunca, os primeiros episódios, de um episódio para outro, a voz sai um pouco diferente, até você pegar o timbre do personagem. E até você esquecer, porque você tem que registrar no ouvido o que você está fazendo, para não mudar muito o tom de voz. Porque às vezes tem série que você leva anos assim gravando, depois fica tempo sem gravar, quando volta, você não lembra a voz. Então, mas foi bacana, foi tranquilo. Tanto é que eu voltei a fazer os Anjinhos agora e o Skitter, e voltou 25 anos depois, a mesma voz, a mesma coisa. A gente deixa registrado no ouvido, sei lá, no cérebro e dá certo. Uhum. E, cara, você fez os Rugrats, não fez? Os Rugrats. Os Rugrats. Você Ah, fez? Uhum. o Tio dos Rugrats, os Anjinhos, que voltou agora, tá? Estreou dia 17 agora. É, eu não sei dizer qual, porque está numa plataforma, acho que é Paramount, coisa assim. Uhum. Ah, que legal. Oh, mas, se eu não me engane, você fez uma mulher, não fez, não? Foi o quê? Peraí, acho que está complicando, deixa eu pôr o fone de ouvido. De boa. Aí você diz, Ah, é normal, velho. É normal, normal. Você tá me ouvindo melhor? oi? Tá me ouvindo melhor? Agora sim. Eu perguntei. Se eu não me engano, o personagem que tu fez em Rugrats é mulher, né? Ou não? Eu tô Não, enganado. não. Sou Phil, o irmão da Lil. São um casal gêmeos de personagem. Uhum. Tá. Não, eu me lembro desses personagens. Pô, os gêmeos eram da hora demais. Como é que foi pra você fazê-los? Eles são os personagens que eles aprontam demais, mano. Eles aprontam demais. Deve ser muito divertido fazer É eles. muito divertido, porque eles são meio porquinhos, porque são bebês, né? Então eles comem minhoca, inventam umas viagens doidas, assim. E, e ele brigava o tempo todo com a Lil, que é, não é não, Lil. Só que no original ele tem a voz bem mais grossa que a minha, mais grave. Aí eles falaram, não, você tem que deixar a voz mais aguda, porque a gente teve uma versão que tá eles crescidos. Aí no crescido eu tive que fazer minha voz normal de adolescente, né? Uhum. Tenho 98 anos, mas sou adolescente. Mentira, não tenho 90. Cara, mano, quantos anos tu tem? Desculpa perguntar, tá? Quantos Eu anos você tenho tem? 60 Você é novo ainda, mano. Você é novo ainda. anos. Sim, a classificação é assim:
de adolescente jovem vai de 16 a 29 anos. Meia idade vai de 29 a 65. Então, eu estou na meia idade. Mas é novo ainda. Pô, mano, tu tem muita história, hein? Tu tem muita história. Você com 7 anos, aí em Curitiba mesmo. Uhum. Cara, e me diz uma coisa, como é que é pra você relembrar tudo? Entendeu? É que, tipo assim, eu sou nova ainda, tenho 22 anos, sabe? Ainda não tenho muitas memórias. Mas como é que é pra você? Por conta que, tipo assim, tu tem 60 anos, tu já passou por muita coisa, né? Tu já passou por muita coisa. Como que é pra você rever tudo que você já passou? Como é que é a sua visão hoje em dia de tudo que você já passou? Ou Então, você é nunca engraçado, pensou nisso? é como se você estivesse passando um filme na sua cabeça. Quando eu vejo a minha biografia, eu falei, pô, eu já fiz novela, fiz radionovela, fiz fotonovela, fiz ópera, fiz tudo que é coisa. Só não saltei banco, por enquanto. Então, é como se você... É um filme que você passa, fala, puxa, eu consegui. Daí, tipo assim, você planeja uma coisa na sua infância, na sua juventude, e você vai atrás e você consegue. Nada é difícil, nada é impossível, desde que você se prepare para fazer, desde que você se prepare para ser o melhor naquilo que você propõe fazer. O melhor não no sentido assim arrogante, mas no sentido de obrigação de se fazer bem. Porque o público, quando vai te assistir num teatro ou quando vê uma dublagem sua, ele quer ver uma coisa boa. E você, como ator, tem a obrigação de interpretar bem. Então, eu procurei sempre me dar o melhor que eu posso. Claro que tem falhas, que a gente tem muito que aprender, porque cada personagem que você pega é um aprendizado. A gente Uhum. aprende todo dia. Uhum. E entre ator e dublagem, qual que você fez primeiro? Você foi primeiro ator ou você foi primeiro dublador? Na verdade, para ser dublador, tem que ser ator, né? Tem que ser Sim, ator sim. profissional. Não, é que eu tô Mas eu perguntando para comecei dublar mesmo. novela. Eu comecei como ator de novela de rádio, aí da novela de rádio, na rádio Tingui, que existia na Praça Rui Barbosa, e não tem mais. Depois eu fui Uhum. para a Rádio Colombo, que fica na Galeria Minerva, se eu não me engano, e o Ari Fontoura que me dirigia nessa época, ele nos anos 60. Mas eu tinha 6 para 7 anos, entendeu? Era bebê praticamente. E aí, só que naquela época a gente era alfabetizado muito cedo, eu entrei na escola bem cedo, então eu já sabia ler, era legal, entendeu? E aí da novela eu fui para o Canal 4 de Curitiba, que hoje é a emissora do Paulo Pimentel, que era canal, que é o SBT hoje em dia em Curitiba. E o Canal 4 fazia novela, teleteatro, e tinha um programa de telenovela, foi A Última Carícia, e eu fiz o retrato de Dorian Gray. Só que naquela época era uma coisa tão pobre, as emissoras, que eles usavam a fita, você gravava uma novela inteira e eles usavam a mesma fita para fazer outra, não tinha registro. Eu procurei no YouTube, procurei em tudo que é coisa, algum registro que possa ter. Aí eu fui do Canal 4, eu fui para a TV Paraná, que é o Canal 6, que hoje é CNT. No Canal 6 eles faziam telenovelas também e tinha um programa chamado Histórias que a Vida Conta, que depois na Globo foi como Caso Verdade, que o telespectador escrevia uma história e eles dramatizavam a história do telespectador, entendeu? E eu fiquei fazendo durante muito tempo no Canal 6. E tinha uma grande atriz que ainda está aí, a Gilda Elisa, que era protagonista de todas as histórias. E aí no Canal 6 também. Depois foi para Bandeirantes, essa novela do Canal 6, e depois nunca mais eu vi. Fui pesquisar, tinha um episódio no ar, no YouTube, aí por algum motivo, eu acho que por causa de música, direitos autorais, também não tem mais nada. A novela é Uhum. Maria Bueno, com Aguinaldo Raelf sendo protagonista e a Gilda Elisa no papel central também. E é louco, porque eu procuro coisa assim do passado e eu não consigo achar. De dublagem eu acho coisa que eu nunca vi na minha vida, que eu não lembro, meus fãs, que eu também não gosto de chamar de fãs, já falei isso várias vezes, porque fã é uma coisa tão... Parece que ser uma estrela de cinema inatingível, e não é. Ator é um ser humano normal, é uma profissão qualquer que exige muito sacrifício. Você tem que estar preparado. Tem um dia que você está na glória, tem dia que você não está, e é altos e baixos. Uhum. Cara, me diz uma coisa, me diz uma coisa. Você falou que você começou a atuar com 7 anos, né? Você falou que Sim. você... Então, aí, como é que era para uma criança conseguir o DRT naquela época?
Como é que É era? que naquela época não tinha o DRT. O DRT surgiu em 1978. A regulamentação do aborto foi em 78. Foi em outubro ou setembro de 78 que foi regulamentado. Aí, a partir daí, começou a exigir o DRT, que era um registro profissional no Ministério do Trabalho, que você tirava, tendo 3 trabalhos anteriores a 78, comprovado, com cartaz, ou então ter um curso profissionalizante de 3 anos, com um curso reconhecido pelo MEC. Essa era a proposta inicial do DRT. Agora mudaram tanto que eu não sei como é que está. Eu sei que o pessoal ainda continua tirando e sei lá. Ah, mano, é que hoje em dia não pode mais criança, né? Hoje em Não, dia não. hoje em dia, quando eu comecei a dublar, não podia também criança, era só adulto que fazia voz de criança. Daí, nos anos 2000 para cá, choveu criança nos estúdios e eu perdi um monte de trabalho. Aí o juiz proibiu de novo de criança participar em idade escolar. E tem muitos estúdios que não tem criança, tem uns que ainda pegam liminar do juiz, autorização e fazem. Mas daí, assim, o horário de estudo, porque eu estudava e trabalhava e fazia tudo, era uma época diferente. Naquela época não tinha questão do trabalho infantil, e que hoje em dia não pode, enfim. Eram tempos diferentes. Só que para a arte, eu acho que tem uma autorização especial, porque é uma coisa específica, né? Porque não tem como um adulto representar uma criança numa novela de televisão. Tem que ser criança mesmo, entendeu? Então, tem algumas leis que são mais abertas para isso, né? Dependendo da obra. Ô, Carlos, Tem toda... sim, então, era isso que eu ia falar, mano. Você já tentou ver se não tá na orelha errada? Você já tentou mudar de posição? A minha orelha é tão grande que tanto faz. Acho que encaixou, não encaixou? Não sei se encaixou. Eu vou segurando, fica feio. Ah, não. Viu? Eu te falei, agora tá certo. Agora tá certo. Pode ser que seja. É que eu não gosto de usar fone, porque eu uso todo dia no estúdio e Sim. aí começa meio que incomodar. Sim, mas os fones que vocês utilizam são aqueles grandes, né, mano? Oi, aqueles grandes deve ser pior, né? Aqueles grandes deve ser muito ruim. E, aliás, mano, qual foi o primeiro personagem que você dublou? O primeiro personagem que eu dublei foi um desenho chamado As Aventuras do Pequeno Nemo. Eu fazia um esquilo, mas não é o Nemo peixinho, era um garoto que tinha aventuras. E eu fazia um esquilo que gritava o tempo todo. Uma coisa meio doida. Já comecei a dublar personagem louco desde pequeno, por causa do meu timbre de voz, é muito agudo, então eu vou do agudo de ópera até o grave fica feio para fazer, fica meio forçado. Mas eu consigo fazer. Mas é meio estranho. Não é legal. Cripox, aquele monstro, daí já fica meio caricato demais. Ou então, até me deram uns filmes de kickbox para lutar, fazendo voz de negão, assim, mas daí não tem nada a ver. Ei, pega aí, você não pega. Daí fica irritado. Tem que ser a minha voz normal. Minha voz é leve, tem que usar o timbre. Ainda bem que, graças a Deus, não existe voz feia. Existe voz que você pode aproveitar no que você quiser, dependendo do a que você se propõe, né? Sim, eu conversei com um dublador ontem, né? Com o Spencer Todd. E daí ele falou pra mim que dublagem não é pra qualquer um. Você acha que isso é verdade, essa afirmação? Ele falou que Olha, dublagem não é pra qualquer um. a dublagem, assim, não é que não seja para qualquer um, ela exige que você tenha uma boa interpretação e uma boa leitura. Se você tiver uma boa interpretação e uma boa leitura, é para você sim. E tem que ter ritmo de ouvido, porque tem muita gente, tem atores maravilhosos de teatro, de televisão, que não consegue dublar, porque o personagem foi lá, ele está no começo da frase ainda. É uma questão de ritmo. Mas é uma questão de treinamento, tudo é treinamento. Eu acho assim que essa coisa você não pode, é impossível, eu não gosto desse tipo de rótulo, porque todo mundo pode fazer o que quiser, desde que você prepare para isso, né? Rotular, você não pode fazer isso porque você nunca vai conseguir. Quem sou eu para dizer que você nunca vai conseguir? Né? Cada um tem uma história, eu acredito muito que você vem predestinado para ser o que você é, né? Desde que você luta
para melhorar, né? Também só predestinação não adianta nada. Né? Uhum. Por conta que você pode ter destinado, mas se tu não fizer nada, aí Não você adianta. destina nada, não adianta. Não, Atrás também não vai acontecer nunca, né? não vai acontecer nada. E outra coisa é, mano, como é que foi pra você dublar tão cedo e ainda fazer escola, tá ligado? Por conta que deve ser complicado, né? Você separar as duas coisas. Na verdade, assim, eu comecei a dublagem velho já, com 30 anos. Eu comecei em 91. É verdade, como ator, quer dizer, como ator. Comecei cedinho, criança, porque tinha uma professora maravilhosa, que é a dona Edith, que é a minha mentora ainda. Ela está com 80 e poucos anos, e eu converso muito com ela ainda. E ela que me incentivava, já que você quer ser ator, vai à luta. E ela me ensinou a ler muito cedo. Porque é uma coisa muito engraçada. Eu sou filho de imigrantes poloneses. E lá não tinha ninguém relacionado à arte. Só eu. De criança eu gostava de ouvir ópera. Eu cantava. Na verdade, eu queria ser cantor. Eu até fui cantor sertanejo durante um bom tempo no Canal 6 de Curitiba. Cantava música gaúcha. Aí depois eu comecei a estudar música lírica e me apaixonei pela ópera e deixei de cantar porque eu perdi o ouvido musical na minha voz normal. Só tenho agudo. E vai assim, vai. Pô, canta bem. Nossa. Cara, muito bem, na verdade. Fica muito mais alto que isso. Uma voz agudíssima de soprano. Agora, com a idade, ela amadurece, a gente vai baixando o tom. Já estou para meso. Porque vai amadurecendo. A corda vocal ela vai tendo um amadurecimento com o tempo. Mas mesmo assim mantenho a leveza porque eu faço muito exercício, eu trabalho bem minha voz antes de dublar, vou fazendo exercício, eu não chego no estúdio sem usar minha técnica vocal, porque é o meu instrumento de trabalho, né? E tu tinha uma banda ou não? Ou Não, era não só tinha. você? Estava num programa chamado Fogo de Chão, que era em Belarmino e a Gabriela. Você deve ter ouvido falar de Curitiba aí. Eu não sou de Curitiba. Você não é de Curitiba? Não? Você não está falando de Curitiba, não? Não, é por isso que eu fiquei confuso na primeira vez lá que você falou que eu era de Curitiba. Eu era de Curitiba. Não, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Rio Claro. De onde que você é? Eu sou do interior de São Paulo, Rio Claro. Rio Claro? Está em Rio Claro agora. Nossa, eu achava que você era de Curitiba. Não, eu fui já de Santa Catarina. Eu morava em Balneário Camboriú. Não sei se tu conhece. E daí, depois eu vim pra cá. Mas eu nunca fui pra Curitiba, não. Você quer, você quer apagar aquele início, então? Porque eu falei Curitiba? Não, cara, de boa, mano. Erros acontecem, sabe? É podcast, mano. Velho, é muito melhor você mostrar o erro pra pessoa por conta que todo mundo erra. Sabe? Todo mundo erra, mano. É normal. Quando a gente começou a conversar, eu achava que você era de Curitiba. Porque naquele dia que eu participei com o pessoal, era um menino de Indaiatuba que me chamou. E você participou. Sim, sim. Eu achava que você era de Curitiba. Será que eu estou conversando com a pessoa errada, achando que é você, então? Porque tem um cara que fala, nossa, você é de Curitiba, você mora onde? E eu achando que era com você que eu estava conversando, então. Ah, não. Tem o Jerry, lá do outro podcast. O Jerry é de Indaiatuba, mas tem muita gente lá que é do Rio de Janeiro e deve ter alguém de Santa Catarina lá, que eu não me lembro quem é. Mas eu acho mais que é a menina lá, a Luby. Sul, de Daí, Santa Catarina do Sul, né? sim, acho que é ela. Não me lembro. Mas, mano, me diz uma coisa. Com quantos anos você começou a dirigir? Dirigir dublagem, eu comecei faz 5 anos, 6 anos que eu comecei a dirigir dublagem. Mas como diretor de teatro, eu comecei cedo. Comecei com 20 anos, já dirigia novela de rádio. Porque além de eu fazer novela de rádio, escrever, eu também dirigia, ajudava o Ari Fontoura a rodar. Aí eu comecei a fazer parte de várias emissoras. As últimas experiências novelas que eu escrevi, eu que dirigia sozinho para a Rádio Difusora do Xisto de São Mateus do Sul. Então,
ainda existe agora uma FM, antigamente era a Rádio AM. E sempre dirigia. Teatro eu dirigi bastante, porque eu dei aula durante muitos anos em Indaiatuba e montava Paixão de Cristo, fazia adaptação de texto, fazia toda a parte da trilha sonora e dirigia os atores também. O espetáculo era assinatura minha, tudo eu, fazia o cenário, figurino, ia atrás. Claro que tinha um cenógrafo, tinha um figurinista, mas eu que ia dizendo o que eu queria, entendeu? Fazendo a direção. E como que é dirigir muita gente? Deve ser muito complicado, né? Eu dirigia 200 atores. Eram 180 bailarinos. Era de morrer, porque e tudo adolescente, assim, tipo, de adolescente para adulto. Então era, mas graças a Deus eles tinham um respeito tão grande por mim, que a gente se dava tão bem. E eu sou muito carinhoso com o pessoal, entendeu? Com todo mundo que eu dirijo, eu procuro passar o máximo que eu posso de leveza, porque o trabalho de ator é muito difícil, de dublar também. Então você tem que passar uma energia boa. Ao invés de você criticar, encrencar, falar o que está errado, aquele diretor começa a gritar, não, tá, não, mas não dá dica. Então, você vai dirigir, fala, olha, se você experimentar isso aqui, pode ser melhor, pode chegar num resultado melhor, mas desde que você tenha consciência do que está fazendo, né? Eu acredito que quando você descobre a história do ator, é bem melhor, né, mano? Você acha que isso ajuda também? Se você Ajuda. conversar com a pessoa, descobrir quem ela é, ajuda na atuação? Você Eu acho que consegue dirigir melhor? Sim, mas o diretor ele tem que ser um psicólogo. Você tem que olhar para a pessoa e perceber se a pessoa está num dia legal, não está. Porque o ser humano vive de emoções, entendeu? Um dia você está super bem, outro dia não está. É normal. Então tem que ter um feedback, entender e ajudar a pessoa a dar o melhor que pode. Eu tento fazer isso na dublagem, pelo menos agora. Eu tenho dirigido pouco teatro ultimamente, eu tenho mais na direção de dublagem, porque eu gosto mais e tem mais trabalho. E o teatro é uma coisa que ficou parado durante muito tempo por causa da pandemia. A gente ficou muito parado, agora que está voltando. E eu tenho família no Sul, que eu vou sempre para lá, e eu dou muita assistência para minha mãe lá. Então, eu procuro ficar na dublagem, porque daí eu posso negociar os meus horários. Então, eu faço os horários que eu posso, graças a Deus, os estúdios. Eu já faz 30 anos que eu dublo, então as pessoas me respeitam muito, já fiz muita coisa legal. E o respeito não é só na dublagem, no teatro, em todos os lugares que eu passei. Porque eu tento fazer sempre o melhor que eu posso, entendeu? Dentro do lado legal. E claro que eu não sou um anjinho, eu não sou um santo, mas também procuro tratar as pessoas com humanidade, entendeu? Sempre com muito respeito, com muita educação e com muita leveza, para que as pessoas brigam e eu fico olhando a briga, falando, nossa, gente, para que isso? Por que você não chega a esse dominador? Não precisa se estressar, porque a vida já é um estresse. E o teatro e qualquer forma de arte, qualquer departamento, mexe muito com o emocional. Então você tem que ter um emocional bastante equilibrado para poder não sair surtando, entendeu? Tem muita gente que surta por qualquer coisa e eu tenho que segurar a onda de todo mundo. Eu dou de vez em quando, mas sozinha dentro de casa. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, você falou dos atores, né? Quando estão num dia ruim. Mas e o diretor? Quando ele está num dia ruim, o que acontece? Eu entendi. Não, o diretor. Quando o diretor está num dia ruim, o que acontece? Como é que você faz? O diretor... Eu tenho que superar. Mano. Porque eu não posso descarregar para o meu ator a minha neurose, porque se eu for descarregar, vira um pandemônio. Porque é assim, claro que tem dia que eu estou querendo chutar o pau da barraca, mas não tem jeito, eu tenho que respirar, tomar uma água e ser lindo e subir no salto e nada a ver. Porque assim, eu não tenho o direito de mexer com o emocional da pessoa. O meu emocional é um problema meu. Eu não posso levar para o estúdio, não posso levar para o trabalho. E vice-versa também, como ator também. Eu acho que o ator tem que saber diferenciar o trabalho ruim. Se for uma coisa de crise emocional, de que tenha passado por algum problema, não pode trazer para dentro do trabalho. A menos que seja doença. Se for alguma doença, você tem que entender a limitação.
Mas assim, tipo, briguei não sei com quem, briguei com o namorado, com a namorada, com o avô, com a avó, e chego todo maltratando as pessoas. Aí isso é ruim. Tem que saber direcionar para deixar lá para fora. Todos os problemas ficam da porta para fora. Tem que ser assim. E mesmo na vida real, quando eu venho para casa, e às vezes eu me irrito muitas vezes, mas 2 segundos depois já passa e eu entro dentro de casa, fica lá fora. Dificilmente eu trago para dentro de casa alguma coisa, porque daí você vive, você fica preso e é tão passageiro tudo, a gente não tem que ficar se lamentando. Mas isso é da hora, mano, que você falou. Isso daí se chama inteligência emocional. Inteligência emocional, mano, é da hora. Você se conhece muito bem. Isso é da hora, isso é legal, mano. Da hora. Tem, Tem que se conhecer, né, mano? Tem que se conhecer. E eu acho que a arte ajuda muito nisso também, né? Você é, se conhecer. a arte artística é uma coisa muito engraçada, porque tem muita pessoa tem muito pessoal que fala, vou fazer teatro por terapia. Teatro não é terapia. Teatro é profissão. Você tem que ser profissional, equilibrado e trabalhar como qualquer outra profissão. Um advogado não vai surtar no meio de uma audiência. Eu sou ator, eu posso, porque é terapia. Não é. É uma coisa complicada. É uma coisa que você tem que saber se autodominar. Então, você tem que ter um equilíbrio das emoções. Quem tem um desequilíbrio é porque já tem uma tendência orgânica, já é uma parte patológica de doença que vive surtando. E tem muita gente que surta mesmo. Eu vejo muita gente surtando no teatro e fico, meu Deus, o que é isso? Então, como é que você tem equilíbrio? Como é que você vai passar um emocional de um personagem? Por mais que o personagem seja bagunçado emocionalmente, você, ator, não é. Você tem que ter o domínio daquela emoção. Por isso que chama-se representar. Representar é fingir, fazer de conta. Você faz de conta que é aquela pessoa, mas você não é aquela pessoa. Você está emprestando uma emoção, que você cria o emocional, buscando a tua própria referencial emocional, mas não é aquela pessoa. Você não é um psicopata. Você faz de conta que é o psicopata. Então, as pessoas têm que diferenciar isso. Tem atores que surtam, que não diferencia, mas daí já é uma tendência orgânica para ter essa doença, um desconforto emocional, sei lá. Uhum. Você acha que um ator pode levar algum traço do personagem que está interpretando? Ou não? Não entendi. Você acha que algum ator pode, tipo assim, levar para a vida algum traço do personagem que Tem, interpreta? tem ator que leva, que entra em parafusos. Eu já trabalhei com ator que deu tapa de verdade, que estourou tímpano de outra em cena, e falou assim, eu entro tanto no personagem que eu levo 3 horas para sair. Aí eu já não acredito nesse tipo de coisa, porque por mais intenso que seja um personagem, é um jogo. Você está jogando de brincar aquela personalidade. Terminou a cena, terminou o espetáculo, eu sou Carlos Falati, o personagem fica lá na coxia, fica no camarim, no dia seguinte eu venho e visto ele de novo, e assim vai. Então, quando surta muito, daí já é meio desculpa, daí já é uma coisa meio... eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que ter domínio técnico, porque tudo é técnica. A técnica é a emoção. Você tem uma emoção verdadeira, daí entra o método Stanislavski, que é o método do ator, que você vai Uhum. buscar o emocional e empresta para o personagem naquele momento. Mas saiu de cena, é outra pessoa, o personagem fica ali. No dia seguinte você volta e vai buscar, através de mecanismos técnicos, a mesma emoção ou até melhorada do que você fez na noite anterior. Por isso que o teatro é uma coisa viva, porque cada dia você tem um referencial. Porque não é só você ator, mas a plateia também. Cada dia o público reage de um jeito. Eu sou ator de comédia, eu adoro fazer comédia. Então, o ator de comédia, o público de comédia de sexta-feira é maravilhoso. O público de sábado, para você arrancar riso do público de sábado, é uma coisa horrorosa, porque é um público seletivo. Então, já é um pessoal não que o de sexta não seja, mas a reação do público de sábado é diferente do público de sexta-feira. E o de domingo é diferente. Então, cada dia tem um jeito que a plateia se comporta. E você tem que se adaptar ao comportamento da plateia. Você tem que entender e não deixar a bola cair. Você tem que estar vestido no personagem na íntegra ali e deixar rolar
Manda ver. Uhum. Eu acho que o pior dia para fazer comédia seria numa segunda-feira, né? Bom, segunda deve ser um horror, eu nunca fiz. Mas eu já sou do tempo que a gente ficava de cartaz de terça a domingo, com 2 sessões sábado e domingo. Tinha a sessão das 18 e as das 21, e dependendo do horário era 20 horas. Mas, Que enfim, legal. Tu ainda faz humor? eu não me lembro de ter feito em teatro à noite. Tu ainda faz humor ou não? Oi? Tu ainda faz personagens humorísticos ou não? Eu gravo para o portal Tudo TV. Nós temos um programa de televisão, que é o Portal Tudo TV, que tem o programa Cozinhando na Cozinha, que eu faço uma apresentadora muito louca, uma culinarista, extremamente espiritualizada, querida, mas que ela briga com todo mundo, entendeu? E também eu faço um programa chamado Vida Conjugal, que a gente trabalha o relacionamento. Então, é comédia baseado nas comédias de Nelson Rodrigues. São adaptações muito legais. E tem Hora da Passada, tem A Bruxa, tem a História de Torcida, que a gente conta a história de Cinderela de uma forma diferente. Uma história que está por trás da Cinderela. Eu faço a Rapunzel, por exemplo. Vou gravar amanhã mais um episódio de Rapunzel. Que legal. Mas é no sentido é bacana, não é uma coisa vulgar, entendeu? Uma coisa legal que é bem escrita, uma coisa bem uma proposta boa. Uhum. Meu jabá do canal aí, hein? Claro, pô. E também, depois que acabar o podcast, tu ainda pode divulgar, a galera sempre divulga e tudo mais. Uhum. E, cara, peraí, tu me falou de personagem vulgar e tudo mais. Você já fez algum personagem vulgar que você considerou vulgar ou não? Já fiz travesti, não, travesti não é vulgar, mas já fiz prostituta, já fiz um monte de coisa, já fiz assaltante, eu fiz tudo que é tipo de personagem. Que legal, mano. Mano, como é que é a preparação pra interpretar esses personagens? Por conta que, tipo assim, é um personagem mais diferente que o outro, né, cara? Um tem uma personalidade totalmente diferente da sua. Como é que é fazer um personagem com uma personalidade extremamente diferente da sua? Como é que você se Então, prepara? a gente vai a campo, eu já fiz vários personagens que eu tive que frequentar lugares onde eles frequentam, você fica observando o comportamento, o linguajar, o tipo de coisa. Aí precisa do ator, por isso que a gente precisa fazer pesquisa. O ator tem que se preparar nesse sentido de ter cultura suficiente para você incorporar vários tipos de personalidade, que está tudo dentro da gente, mas se dá uma nuance que você vai atrás. E por isso que é importante o trabalho do ator fazer uma escola. É numa escola de teatro que você aprende a manusear toda essa parte técnica e a pesquisa. Porque quanto mais você lê, mais conteúdo você tem. Quanto mais você vê filmes bons, vê peças boas, tudo isso é referencial para você fazer um bom trabalho. E quando você tem que partir para fazer sei lá, um marginal, coisa, você tenta descobrir o linguajar, vai pesquisar, ver filme, ver vários referenciais. E vai assim por diante. Aliás, tu já atuou na SBT, Record e Globo, né? Eu atuei nas novelas da Record, que fiz Marcas da Paixão, que reprisou agora esses dias, estava no ar na Rede Família, que é uma outra emissora também da Record. E daí escrevi uma novela para a TV Record chamada Felicidade Existe, que é uma minissérie em 20 capítulos, mas era pegada de novela. E depois participei no SBT eu fiz Sangue do Meu Sangue, Razão de Viver, na Globo eu fiz Olho no Olho e Retratos de Mulher. Mas aí, assim, é engraçado que se fica marcado pelo tipo de personagem. Eu comecei a fazer porteiro, fazia porteiro aqui, porteiro ali, porteiro lá, não tenho nada contra porteiro, muito pelo contrário, sou amigo de todos os porteiros. Mas eu sou um ator, eu tenho uma bagagem teatral bacana de personagem. Aí, do tempo que eu fazia protagonista para fazer porteiro, eu falei, não quero mais fazer porteiro. Aí me chamam, volta e meia, me chamam, você quer fazer um vendedor, um feirante? Eu falei, faço, não tem problema, mas não é porteiro, né? Porque senão se fica marcado. Por exemplo, tem atores da Globo que faz vilão, que só faz vilão. Faz a mocinha, você fica marcado, ele não explora o outro lado do ator.
O ator tem que ter um trabalho de qualidade, de versatilidade que se tem que estar sempre buscando. O ator é um aprendizado enorme, é um referencial, porque a gente trabalha com arquétipos, que são pessoas, tipos da sociedade que tem. A cultura é uma coisa muito legal, o teatro mostra o pensamento de um povo, de uma comunidade, de uma sociedade. E isso é uma coisa transformadora, é muito bom. Já teve algum... Pode falar. Pode falar. De arte é transgressora. Ela transgride, ela vai além, ela alerta as pessoas, ela abre o olho, ela abre a mente. Eu acho. E assim, depois que você entrar no teatro, você não sai nunca mais. Você virou ator, todo mundo fala, entrou o sangue do vírus do teatro na sua veia. Porque você começa a ver o mundo de uma outra forma, você vê o mundo de outras possibilidades, de outros ângulos, você começa a ter um pensamento analítico, você analisa as coisas, você tem e o legal é você passar essa análise para o teu público. O público entrar na tua viagem. Quando o público entra na viagem de uma peça, é bacana que você viaja dentro da história do personagem. E isso se transforma. O teatro tem a arte transforma, tem o dom de transformar, e tanto para melhor quanto para pior, porque tem gente que sai pior às vezes. E me diz uma coisa. Entre Globo, Record e SBT, qual delas você mais gostou de atuar? Todas são muito legais, todas tratam a gente muito bem, não tenho me queixar de nada. Eu fui tratado bem na Globo, na Record, na SBT, em todos os lugares que fui, foi bacana. Fazer uma novela na Globo te dá mais audiência, te dá mais visibilidade, infelizmente. A Record agora está chegando no segundo lugar e o SBT meio que parou de produzir as novelas, que eles produziam novelas legais. Que eles fizeram uma versão como era essa novela que terminou? Era Moisés, que é a primeira versão do SBT, foi muito legal. Depois teve Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, mas daí eles se perderam, voltaram a produzir novela mexicana, texto adaptado das novelas mexicanas, aí, não sei, parece que não emplaca muito, não. E é uma pena, porque tem muita grana, podia investir muito na dramaturgia. Peraí, antes de eu falar o que eu quero, você disse que interpretou muito porteira. Já teve algum porteira que veio para você e falou assim, pô, mano, tu me representou naquela novela, tu me representou ali. Já teve algum que fez isso ou não? Essa última novela que fiz na Record, O Sangue do Meu Sangue, que reprisou agora, que eu faço o Seu Miro, ele presencia um crime, na verdade. Aí o cara falou assim, cara, aquela dona que entrou lá no apartamento, eu fosse você, eu não deixava entrar, porque você que foi o culpado dela entrar. Porque eu deixo ela entrar e ela é suspeita de dar o tiro no Scarmagrini, que é o personagem dele, que é o Silvio. Mas, na verdade, nem foi ela, foi uma outra que entrou e eu não vi entrar. Na história, ela entra pela garagem de uma forma camuflada e eu não vejo ela entrar. Então, daí os caras falam assim, pô, mas você facilitou a dona entrar lá para dar o tiro no cara. Eu falei, não fui eu. Então, é assim. Mas é legal o pessoal confundir teu personagem com a vida real, né? Acho que é aquilo. Deve ser da hora, mas também, né, às vezes pode ser ruim. Tipo, você interpretando um vilão, alguma coisa do tipo. Se a galera te identifica na rua, eles vão, sei lá, querer te bater, alguma coisa do tipo. Por causa da minha voz, eu interpretei muita vilã de novela de rádio. Porque daí ninguém está vendo que é um homem fazendo. Na televisão e no teatro, eu não consigo fazer vilão por causa do meu timbre de voz. Apesar que eu fiz um assassino bem cruel um tempo atrás, aí na peça espírita da Zíbia Gasparetto, o Advogado de Deus, eu fazia um vilão. Mas é uma coisa doida, porque as pessoas, dá vontade de matar o Boris, que eu fazia o Boris. Uma novela de rádio, as pessoas me batiam mesmo. Eu morava em Araucária, que é uma região metropolitana de Curitiba, 40 minutos. E aí eu ia gravar novela em Curitiba, e por coincidência a novela passava 10h30 da manhã, era horário nobre. E a cobradora do ônibus estava com o rádio ligado assim, no último volume, para o ônibus inteiro ouvir. E eu lá fazendo a vilã, que era uma coisa assim, e faça uma cara mais alegre. Não gosto de empregados andando pela casa como se fossem fantasmas. Era uma velha que maltratava a mocinha. Aí duas senhoras do meu lado, assim, conversando.
Nossa, mas que velha ruim. Acho que se eu encontrasse essa velha, eu arrebentava a cara delas. Mas tipo, pensou uma velha dessa na tua cara? E eu do lado delas, assim, no ônibus. Então tinha umas situações muito loucas, assim. Cara, e você nunca ficou com medo de apanhar na rua, alguma coisa assim? Como é que é? Você nunca ficou com medo de apanhar na rua, ou alguma coisa desse tipo? Assim, quando eu fazia as novelas, eles me escondiam no estúdio, os fãs, ninguém entrava para ver. E eu tinha nomes de mulher, Brenda Bianchini, Marta Mércia, dependendo da personagem que eu fazia. Então, eu tinha vários nomes. Eu recebia a carta do Brasil inteiro. De Manaus, tinha um rapaz que se apaixonou pela Brenda Bianchini, que era mocinha, que ela tinha uma voz mais ou menos assim, quando fazia: Marcelo, o que significa isso? O que faz essa mulher no nosso quarto? Ah, espere, alguém entrou aqui. Então, ela sofria o tempo todo. E ele mandava carta: nossa, que eu sofro com você na novela, e coisa assim. Aí eu tive que inventar uma correspondência. A pessoa da emissora falou: não, você tem que, não quebra a ilusão do ouvinte, continua correspondendo. E eu me correspondi por uns 6 meses, agradecendo, só nunca dava esperança. Falou: muito obrigado por você gostar do meu trabalho, fico muito feliz. Daí um dia saiu uma notícia que eu ia casar, que a Brenda Bianchini ia casar, eles noticiaram no rádio e nunca mais recebi carta de Manaus. Então tem umas histórias doidas. Mano, Nos anos 60, 70, no comecinho dos anos 70, 73, por aí. Pessoas confundem. Hoje em dia já não tem muito essa de bater no... Teve aquela novela que tinha Paola Oliveira, que tinha um namorado, eu não me lembro qual novela, uma anterior, acho que umas 2 anteriores atrás, que tinha um vilão, um ator novo, lia com alguma coisa ali que ele apanhou, que o pessoal começou a ameaçar ele porque era o vilão da novela. Ele trancava a Paola Oliveira em casa, não deixava ela sair. Acho que 2 novelas atrás, me lembro qual é o nome da novela. Eu não assisto muita novela, Então, de vez em quando a pessoa confunde. Mas a Beatriz Segal, que apanhou muito na rua quando ela fazia vilã. E a Beatriz Segal, ela é a rainha das vilãs. E nos Estados Unidos isso também é bem comum, né? Dos caras apanhar no meio da rua por conta de vilão. O mais recente foi aquela lá, pelo menos que eu saiba, foi aquele da série Game of Thrones, não sei se você conhece. Sim, claro. Então, o Joffrey lá, ele apanhou na rua, daí ele acabou se aposentando. Pois é. Mas é muito raro acontecer isso. Acontecia mais quando a televisão estava no começo, que as pessoas acreditavam que a pessoa era aquela pessoa que estava representando, e na verdade não é. São amores de pessoas. A Natália Palha, a Renata Sorrah. A Renata Sorrah é uma doçura de pessoa, mas quando ela fez Nazaré, ela recebeu vários xingamentos também. Então, porque mexe com o emocional das pessoas. Acho que a Cristiane Torlone também, quando fez essa novela que terminou, Fina Estampa, que ela fazia aquela Jacaroa do Nilo, que era uma vilãzinha também. Mas o personagem é gostoso de fazer, mexe com o imaginário, porque te dá subsídio. Aí você puxa o teu lado ruim também, e fica só ali naquele momento. Saiu de cena, é uma pessoa normal. É isso que eu ia te perguntar. Todo mundo vem aqui e fala que interpretar vilão é incrível. E por quê? Por que interpretar vilão é tão bom? Por quê? Eu quero saber sua opinião. O vilão mexe, tem texto bom, tem forma gostosa de falar, procura as maldades quando o texto é bem escrito. E o mocinho não, o mocinho só sofre, daí todo mundo tem dó do mocinho só, mas aí fica nisso mesmo. O vilão não, te dá um subsídio, a personagem requer trabalho de ator, porque você tem que ter um trabalho de ator bem bacana em cima de um vilão. Senão fica uma coisa superficial, né? Então, eu acho que todo ator gosta de fazer vilão. Eu interpretei muitas bruxas no teatro. Já fiz a bruxa da Branca de Neve, já fiz a bruxa da Rapunzel, a madrasta da Cinderela. Até tinha uma cena engraçada em Jundiaí, eu estava me apresentando, e no intervalo de fala, o esposo virou para a mulher e falou assim: nossa, essa atriz é muito boa, mas como ela é feia e maldosa. Então é legal ouvir isso. E, cara, me diz uma coisa. Quando você trabalhava no SBT,
Você conheceu o Silvio Santos ou não? Eu não conheci, porque eu trabalhava no núcleo de novelas. Então é assim, você é escalado para fazer uma novela, você vai gravar quarta, quinta e sexta, no estúdio tal, tal, tal. Você chega no estúdio, se prepara, tem um camarim, você faz a maquiagem, veste o figurino e vai para o set de gravação. Você não vê ninguém, a gente não encontra as pessoas. Não conheço ele, não. Eu achei que eu achei que todo mundo que trabalhava lá pelo menos via ele pelo menos uma vez. Eu achei que é isso. Não, porque ele não deve circular no meio do povo, ele deve chegar, vai direto para o camarim dele, não deve ser assim, não. Uhum. Eu trabalhei vi o Edir Macedo também. Eu nunca vi o Edir Macedo, mas eu vi o João Batista, que era um dos bispos principais que eu fiz a novela baseado na vida dele. E como é que encontrar um cara onde você está fazendo uma novela baseada na vida dele? Como é que é isso? Você encontrou o cara ali na sua frente? Contar a vida do cara, é isso? Aham. Então, eu fui no escritório dele, ele é o poderoso da Record. Eu fui entrevistei ele, entrevistei a esposa dele. Aí peguei todos os detalhes possíveis da vida deles e fui escrevendo. Só que à medida que você vai escrevendo, a novela vai pro ar e eles vão aprovando ou não, entendeu? Aí falo assim, muda aqui, muda ali. Mas na minha, graças a Deus, eu não tive isso. Eu escrevia normal. Ninguém interferiu, a novela foi bacana. Eu escrevi sozinho, porque eu não gosto de escrever com parceria. Eu não Uhum. entrar na ideia do outro, parece que não é legal. Uhum. A única Sim, sim. experiência de fazer uma novela de rádio que a gente começou a escrever em parceria, e aí na metade, na verdade, era eu que escrevia e o moço levava a Aí a gente falou, não, a partir de hoje eu vou assinar sozinho a novela. Mano, mas eu acredito o seguinte, que quando você tá fazendo com uma outra pessoa, as duas ideias têm que estar sincronizadas, né? Os caras não vão chamar duas pessoas com ideias diferentes para produzir uma novela, vai ficar uma bagunça, né? Claro, claro. Eu Uhum. não sei porque o autor principal, ele faz o rascunho da novela, e os colaboradores escrevem os textos e escrevem as falas. Aí passa tudo pela supervisão dele. Eu acredito que seja assim, porque como eu nunca escrevi em parceria, eu não sei como é que eles fazem, mas eu acredito que tem uma supervisão. Tem que ter, né, mano? Tem que ter pra não ficar uma loucura. Uma coisa que eu deveria ter te perguntado lá no começo, é sério, esqueço de perguntar isso pra todo mundo, que é se tem algum tempo pra sair, alguma coisa do tipo. Eu deveria perguntar lá no começo, antes da gente começar a gravar, mas eu sempre esqueço. Se tem algum horário pra sair, alguma coisa do tipo, ou não? É. Não, na verdade, não. Eu estou só olhando a percentagem do meu celular, que está 35%. Não é. É que eu pergunto isso para todo mundo. Só que o problema é que eu esqueço de perguntar no começo. Eu esqueço de perguntar. Cara, tranquilo, estou de boa. Eu só Ah, preciso, quando a bateria for falhando, vou te avisar. de boa, de boa. Tranquilo, tranquilo. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. A Aí, gente tá... eu só queria tentar trocar de fone, só um pouquinho. Carlos, me diz uma coisa, me diz uma coisa. Como é que é pra você fazer tanto personagem clássico? Tipo que, pô, marcou a era, mano. Skitter mesmo, entendeu? Skitter marcou uma geração inteira. Como é que é esse sentimento pra você? Então, na verdade, é assim, eu tive muita sorte, porque eu sou cria da Alamo, na verdade. Eu comecei a dublar na Alamo em 91, foi minha primeira escala, mas deslanchou minha carreira a partir de 92, 93, com o surgimento das Aventuras de Babar, mas eu acho que primeiro foi uma série chamada Vida de Cachorro. Eu fazia o Garotinho Tim. Aí, eu comecei a fazer o Skitter, fiz o teste, passei, aí já veio Anos Incríveis, e eu tive muita sorte de pegar bons personagens já de cara. E, e tudo na mesma temporada. Eu não tinha muita noção do que eu fazia, porque naquela época não tinha rede social, então a gente não tinha muita repercussão. A gente, naquela época, era anônimo, entendeu? Você trabalhava, mas não tinha um respaldo do que você, de como o teu trabalho estava chegando. Então, depois que surgiu a rede social, nossa, eu nunca imaginei a repercussão que tinha na cabeça do pessoal, principalmente o Skitter. O Skitter marcou muita gente. E eu recebo carinho de todo mundo, assim, falando, pô, você marcou minha vida, minha infância, obrigado por fazer minha infância feliz.
Mas os que mais marcaram foi o Skitter, o Paul dos Anos Incríveis e o Phil dos Anjinhos. Isso o pessoal sempre cita. E um outro cita o Babar, mas eu fiz muita coisa. Graças a Deus, trabalhei bastante na Alamo. Que legal. Pô, a Alamo acabou, né? A Alamo acabou. 2011. E você sabe por que acabou? Então, na verdade, foi assim, era uma empresa que tinha muitos estúdios, e daí teve uma entre-safra de trabalho, e foi caindo o trabalho, e daí para manter um estúdio tão grande, porque tinha 13 estúdios, era uma coisa, sem falar na parte técnica, que daí a parte de mixagem, que era um prédio do lado. Nossa, me deu uma tristeza, eu passei esses dias lá, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, na Rua Fidalgo. Eu cheguei lá, estava um estacionamento, estão construindo outra coisa. Nossa, que dó. Que até um tempo passava, estava o prédio lá ainda, mas agora demoliram total. É uma pena, né? Com toda certeza, deve ser muito triste. Eles tinham estúdios em todo o Brasil ou era só em São Paulo mesmo? São Paulo, mas em São Paulo naquela época existia, eu acho que 12 ou 15 empresas de dublagem. Agora deve ser mais de 30, porque todo lugar tem empresa de dublagem. E ficava sempre em São Paulo, né? E São Paulo, em Rio também fechou a Herbert Richard. E também por causa de novela, eles tinham um elenco muito grande contratado para dublar novela mexicana, e daí chegou uma época que começou a ter problemas sérios de defasagem de trabalho, e de você tinha que manter um elenco grande para dublar uma novela mexicana, qualquer novela que você vai dublar, você tem que ter um elenco grande de dubladores, porque você não pode repetir vozes. Isso é o nosso contrato. Um ator que faz um personagem fixo não pode fazer outro. Então, é só aquele. E uma novela tem 20, 30 personagens fixos. E daí tem as participações. Aí, quem faz participação pode fazer até 3 pontas, mas que não pode passar de 20 anéis. 20 anéis e 20 pedacinhos de filmes. 20 pedacinhos de 20 segundos. Cada anel é 20 segundos. Então, você tem que fazer 20 anéis, que é 20 segundos. Então, 20 pedacinhos de 20 segundos, na verdade. Estou confundindo. E daí imagine a quantidade de gente que vai. Às vezes a gente pega um filme para assistir, que é um filme chinês, filme japonês, que é luta, parece que eles colocam o Japão inteiro para fazer o filme. É muita gente. Aí fica um desespero, porque você tem que ter um elenco grande, porque você não pode repetir voz. Você pode fazer até 3 dobras, e pronto, 10 dobras, e daí tem ator que fala policial 1, policial 3, policial 4, policial 5. Nossa, é um inferno, principalmente de guerra. E você já dublou anime também, né? Você já dublou anime e tudo mais. Anime... Cara, e como é que foi pra você dublar anime? O anime mais famoso é o Flint, o Detetive do Tempo, que eu era o protagonista. Nossa, era uma gritaria o tempo todo. E era eu e a Lúcia Helena Azevedo, que é uma atriz maravilhosa, e eu contracenava com ela, eu e ela que éramos os protagonistas. Aí a gente encontrava nos corredores da Marshmallow, que era um estúdio, e ela falava assim, já gritou hoje? Falei, vou gritar agora. E você? Acabei de gritar. Porque era assim, não, volta, pega, porque o anime é tudo muito para cima. Tudo, não é não, pai, pega, olha, Petra Pina. Então é uma gritaria do inferno. Mas é uma delícia fazer. E daí aí entra a questão da técnica vocal do ator. Se você não tiver preparação no diafragma, apoio respiratório, acaba com sua voz. Mas é uma delícia fazer, eu gosto. Sim, e por incrível que pareça, todo mundo fala que dublar anime é muito bom, né, mano? Que, tipo, onde o ator coloca o seu máximo. Por conta que no Japão é tudo exagerado, né? Os caras falam de uma forma exagerada. Aqui no Brasil não dá pra fazer isso. Pelo menos eu acho que não. Assim, o dublar o anime entra naquela linha que a gente estava falando do personagem vilão, porque a maioria tudo luta, e os mocinhos bonzinhos também lutam, não são tão bonzinhos assim. Eles têm ação, muita ação. Então é gostoso de fazer, porque te dá um trabalho de ator muito. Tanto é que quem dubla muito anime é mais conhecido, tem mais fãs do que quem dubla um desenho normal, entendeu? Um desenho
Americana. Não tem tanta ação. Game também. Game eu dublei muito pouco, eu não faço muito game. Mas já fiz também. Também é uma gritaria que se sai lá descabelado. Uhum. E dublar jogo é mais difícil, né, mano? Do que, tipo, dublar anime ou dublar um filme. Dublar jogo é mais difícil, né? O game é uma outra linguagem um pouco diferente, que às vezes não é... Tem game que não é bem dublagem. Tem game que você fica... você, assim, tem sincronia, tem tudo, mas é uma pegada um pouco diferente da dublagem normal. É um pouco a mais, é uma coisa mais teatral, entendeu? É mais ação. Tipo, e é localização, né, que se fala. É. E deve ser difícil, afinal vocês não veem cenas dos games nem nada. Então deve ser extremamente complicado. Na verdade, assim, o diretor, as pistas já vem prontinha. Você vai dublar do time tal até o tal. Já vem tudo dividido. Então, e tem um game que você nem coloca, você nem dubla sincronizando a boca. Você só dubla ouvindo a fala original. Você dubla em cima do original. Passa uma trilha original e você tenta fazer em cima daquela trilha, que a tua voz vai cobrindo a voz original. Então, é gostoso, são técnicas diferentes. Uhum. Existem regras na dublagem? Eu nunca perguntei isso, mas tem alguma regra, tipo assim, regra que nenhum dublador pode fazer? Ou não? Hã? Eu não entendi a pergunta, eu não entendi que alguém entrou e... Eu perguntei se na dublagem existe regra. Tipo assim, nenhum dublador pode fazer esse tipo de coisa, ou não tem? Não tem regra, não tem. Pode... a regra é o timbre vocal. Se a tua voz se encaixar para aquele trabalho, você é escalado e pode fazer. O que eles não deixam fazer é o homem fazer papel de mulher. Tanto é que como eu fiz muita novela de rádio, você fazia vozes femininas, aí eu comecei a dublar e eles falaram que eu estava dublando mulher e me deu uma pequena confusãozinha. Mas aí eu comecei a dublar criança, porque o trabalho para mulher tem muito pouco. Num filme, geralmente, tem mais papel para homem, para dublar, do que para mulher. E daí acontece o inverso na novela. Geralmente, a novela tem mais mulher do que homem. Então, mas não tem regra, não. Tem se você tiver uma boa interpretação, você pode fazer, adequar seu timbre de voz ao personagem. Porque a voz mal escolhida também, com a cara do personagem, é um horror, né? Porque você olha e fala, puta, mas que dublagem ruim. Então, a dublagem tem que ser natural, tem que passar o máximo possível de verdade. Tem algum personagem onde você dublou e você falou, nossa, isso daqui ficou muito ruim? Tem? Não ficou, graças a Deus, porque eu tive sempre bons diretores, entendeu? Uhum. Tinha um que eu achava que eu não ia fazer legal, que foi a série VIP, que eu fazia um político meio safadão. Mas eu falava, mas essa voz não combina comigo, mas no fim ficou bem bacana. A interpretação ficou legal. Mas eu acho que, assim, é aquela história, os escaladores de elenco, eles escalam vendo bem o teu timbre de voz para o personagem, que casa tão certinho. Tanto é que tem o pessoal que acompanha meu trabalho fala assim, não dá para imaginar o Skitter sem sua voz, entendeu? Casou. E eu também não consigo imaginar um outro ator fazendo. Nossa, acho que ia ficar louco se acontecesse isso. Porque veio uma versão agora que estava perdido, que a gente dublou, e eles mantiveram o elenco original. Eu falei, já pensou se fosse substituído? Tem umas 5. Uhum. Deve ser muito ruim você perder um personagem que você dubla há tanto tempo, né? Isso nunca aconteceu com você? O que aconteceu comigo foi assim no Fantástico Mundo de Bob, que o Sérgio Rufino é o protagonista do Bob e o sucesso do Bob é dele. Ele que lançou o Bob, na voz dele. Só que ele teve um problema de corda vocal e ele ficou sem dublar um tempinho. Aí eles me escalaram para dublar a segunda voz. Fiz uma temporada do Bob que foi para Fox Kids. Quando o meu Bob foi para o SBT, a própria Disney os fãs não aceitaram a minha voz, porque é um timbre diferente.
Aí, mas não foi uma coisa assim triste, chata. Foi uma coisa que eu sabia que, tanto é que quando eles me escalaram para dublar o Bob, eu liguei para o Sérgio e falei, Sérgio, o pessoal me escalou para dublar o Bob, o que eu faço? Você não vai fazer? Daí ele falou, não, Falati, pode aceitar na boa, porque, nossa, você é meu amigo, mas daí, tipo assim, meu timbre de voz é diferente do dele. Tanto é que quando mudaram aquela família Simpsons, quando mudaram as vozes, o público também não aceitou. Aí parece que o Sérgio teve que gravar tudo de volta aquilo que eu tinha feito. E ficou e comigo passou na Fox Kids durante muito tempo, a temporada que eu fiz. Uhum. Deve ser muito Funcionado. triste. Deve ser muito triste essa coisa da desaprovação do público, né, mano? Tipo, deve ser muito triste. Pra você, como é que foi a sensação? Tipo, você foi escalado e você ia dublar, mas o público não queria. Sabe? Tipo. Aí, na verdade, dublei a temporada toda. Eu só fiquei sabendo disso muitos anos depois. Ah, Eu não fiquei sabendo na hora. Eu acho que se eu ficasse na hora, eu ia ficar travado. Mas é assim, eu dublei, pronto. Vieram 12 episódios, que foi a última parte, a última temporada, e eu dublei, lindo. Aí foi para o ar, foi para a Fox Kids primeiro, passou na Fox Kids, todo mundo elogiando. Não ficou ruim meu trabalho, ficou ótimo. Você pode conferir, tem no YouTube também, o Bob com a minha voz. Mas o público, os fãs estavam acostumados com a voz do Sérgio Rufino, que é um ator maravilhoso, ele é um senhor ator, tanto de teatro, como de televisão, como de dublagem. Ele é um grande ator. Mas daí quem me dirigiu foi o Francisco Bretas. Aí, quando eu entrei no estúdio, o Bretas falou, Falati, relaxa, porque você tem o teu timbre de voz. Você vai fazer conforme o teu timbre, não se preocupe, a tua interpretação. É o teu Bob, não é o Bob, porque é ruim quando você quer imitar um outro ator. Aí fica uma coisa chata, porque não chega lá. Você tem que ser um muito bom ator, muito bom imitador, e eu não sou imitador, eu sou criador. Eu gosto de criar as vozes. uhum. Você já fez algum filme, alguma coisa assim, onde foi tipo assim, maiores de 16 anos? Você já fez ou não? De adulto? É, Já é, fiz. já? E como é que é pra você que tá, tipo, bem acostumado com desenho infantil e tudo mais? Como é que é pra você? É estranho quando eu ouço a minha voz normal nos filmes, parece que não sou eu. Tá, eu postei no meu Face, não sei se você está, eu fiz uma série, uma novela italiana, que eu faço o Italo Nuzzi. E Uhum. escolheram um ator tão parecido comigo que parece que sou eu que estou em cena. Depois dá uma olhadinha lá no meu Face, está lá. Eu vi, eu achei que era você. Eu achei que era Sou você eu, mais novo. é um ator italiano. E aí ficou legal, entendeu? Eu até curti, achei legal, nossa. E o Paul dos Anos Incríveis, que também casou muito com a minha voz, achava bacana fazer. Então, mas como eu estou acostumado a me ouvir só fazendo desenho, na verdade. Mas eu faço adulto também. Eu faço vários adultos. Ah, cara. Não, mas aquele ator lá é bem parecido com você, hein? Meu Deus. Nossa, aquele ator é tipo. Eu achei que era mesmo você, só depois que eu fui perceber que era uma novela mexicana. Ah, eu era italiana, aquela novela. A novela que você postou no Instagram, A a novela cena. que desculpa? A cena da E, novela que. A cena da novela que você postou no Instagram. Aquela que você falou que o ator é parecido com você. tá, da novela da Marca Essa Paixão? É. Então, mano, eu achei que era você, aquele ator. Não, não, Mano, é muito. Marca Essa Paixão do Instagram que está com a Natália Timber, com o pessoal, sou eu de Não, verdade. não, o Aquela do novela italiano. O do que cara tem que italiano. eu o Nuzzi é uma novela italiana, o ator parece comigo. Eu postei ontem o Osso, se eu não me engano, tá lá. Foi ontem. Foi Postei. ontem. postei. Uhum. Essa Então, é uma novela italiana, é dublada, mas o ator então, parece tanto comigo que todo mundo tá achando que sou eu. sim, mano, pô, o cara é idêntico, idêntico a você.
E, aliás, mano, você já foi reconhecido na rua ou não? Já, sou reconhecido em muito pela voz, incrível. Por enquanto eu fazia novela, não era tanto, mas pelo, pela voz do dublador. Eu estava na drogaria comprando um perfume, um desodorante, aí falei com a moça, e quanto é, moça? Aí o cara olhou para mim, um casal de namorados, assim, ficaram me seguindo. Falei, nossa, será que eles vão querer me assaltar? Aí ele falou, deu cara, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu não gosto de ser chamado de senhor, já sou velho, fico mais velho ainda. Daí eu falei, o senhor pode fazer sim. Ele falou, o senhor por acaso é dublador? Daí eu falei, sou. Você fez o Paul dos Anos Incríveis? Eu falei, fiz. Nossa, depois um escarcéu, tiraram foto no meio da loja. Aí outra vez eu estava no metrô. Eu ando muito de metrô, eu não gosto de dirigir em São Paulo e não sei dirigir. Então eu ando de Uber, de ônibus, de metrô, o que der na louca. E eu estava no metrô e tocou o telefone. Aí eu atendi, alô? Daí eu fiz a brincadeira. Ei, você não... Nossa, por que eu fiz isso? Todo mundo olhou para mim, cara. Aí, o Skitter, olha o Skitter. E vieram tirar foto e um pessoal chorava. E, nossa, você fez parte da minha infância. E tinha uma menina que me apertava o pescoço para tirar foto, que eu pensei que ia me matar, de tanto que... Mas é muito legal, eu adoro essas coisas, é gostoso. Uhum. E quando fala. Tem muito dublador que não gosta quando a galera pede pra mandar áudio, né, mano? Você gosta quando pede? Então, Quando pedem? o áudio, eu mando, eu não tenho o menor problema com isso, eu até gosto. O que não é legal é quando a pessoa insiste muito. Por exemplo, a gente trabalha o dia todo, daí, se você for parar para mandar áudio o dia todo, você não trabalha. Então, é nesse sentido, assim, que a maioria não curte. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu podendo, eu mando de boa, de boa. Mas, assim, por exemplo, eu fico com o meu celular conectado quando eu estou no estúdio, para pegar a chegada dos atores. Eles me avisam, fulano chegou, vai demorar, vai atrasar, e dá a impressão que eu estou online e as pessoas querem conversar comigo, e aí fica meio que atrapalha um pouquinho. Mas daí eu tenho que ficar meio dizendo, gente, eu não posso falar agora. Uhum. Cara, e me diz uma coisa. É, por exemplo, o Skitter ainda é muito conhecido hoje em dia? Ou não? Por incrível que pareça, gente, o Skitter, e agora com o lançamento novo dos Anjinhos Novos, que eles voltaram repaginado, eu acho que vai dar outro bang, outro boom de novo. As pessoas também curtem muito o filme. Mas os Anjinhos, as pessoas... O Skitter, as pessoas adoram. E agora foi lançado de novo. Está na TV Plus, se eu não me engano, TV Disney. É um canal da Disney que tem aí, esses episódios novos. Nossa, é Star Plus, né? É, Star Plus. exato. Nossa, incrível, pô. Star Plus com certeza vai dar boom. Tudo que é da Disney dá boom, né, mano? Tudo. Tá. Incrível. Incrível. Oh, aliás, atualmente você tá acompanhando muito filme assim ou não? Atual, os filmes atuais. Eu não tô só fazendo os Anjinhos e estou dirigindo. Eu dirigi ontem e dirigi um documentário, estou dirigindo os documentários agora, mas eu vou dar uma paradinha esses dias que eu tenho que visitar minha mãe, mas depois eu volto para fazer de novo. Ai, que legal. Não, eu tô falando de assistir, não de fazer. Assistir? Eu assisto, sim. Você acredita que eu fico tanto trabalhando o dia todo? Aí, quando você chega em casa, você tem que assistir material para o dia seguinte. Então, daí eu não tenho muito tempo de ver. Aí, quando eu estou com tempo, me dá preguiça, me dá sono. Mas eu assisto muita coisa na Netflix. Uhum. CSI eu assisti, eu gosto. E tem muita coisa bacana. Aliás, qual é o seu filme favorito? Olha, Qual é o seu filme favorito? tem vários filmes favoritos. Eu gosto dos mais antigos. Eu gosto do Rosa Púrpura do Cairo. Eu gosto do Ghost, que é um filme que marcou minha infância. Eu gosto dos clássicos, O Vento Levou, que também foi um dos primeiros que eu vi. Mas eu não gosto muito de filme de ação.
Eu tenho preguiça de ver filme de ação. E filme de terror, então, nem pensar, tenho pavor. Porque em 78, eu fiz uma peça do Exorcista e fizeram uma adaptação do Menino Endiabradinho. E eu fiz o Menino, e eu fui de cada prêmio, ganhei prêmio de melhor ator. Só que quando lançaram o filme no cinema que eu fui assistir, eu quase morri de medo. Aí nunca mais eu consegui ver filmes de terror. Aí, e de vez em quando eu dirijo umas séries sobre espírito, Casa Mal Assombrada, daí eu fico, ai meu Deus, fico olhando primeiro o material para ver o que vai acontecer. Mas eu não gosto dessas coisas de psicose, coisa que lida com energia ruim, diabo, essas coisas, porque é uma energia que existe, é um lado ruim que existe no ser humano, ou energia qualquer, sei lá o que pode chamar Deus, o diabo, qualquer coisa. Essa energia ruim existe. Então, eu acho que se você atrai, eu não curto essas coisas, não. Sim, sim. Ontem eu conversei com um cara, né, que ele falou que quando pequeno, eles contavam muitas histórias de terror e tudo mais, e daí as coisas apareciam. Daí, a partir disso, eu comecei a realmente agora, né? Agora eu não conto mais. Antes eu falava, mas depois disso eu não falo mais nem nada. Cara, nossa, mano, dá não, dá não. Realmente tá muito medo, né, mano? Tá muito medo. É porque filme Sexta-feira 13 é uma bobagem. Sexta-feira 13 dá risada. Filme de vampiro também tem uns que dá vontade de dar risada. Esse saga dos vampiros, como é que era? Crepúsculo. Crepúsculo. Eu até dublei o Crepúsculo, dublei um vampiro, acho que é o terceiro filme. Eu fiz um dos vampiros, eu não esqueci o nome agora. Isso aí é uma coisa legal, não é? Agora, quando fala de psicose, de neurose, de diabo, de exorcismo, daí já é uma energia aqui. É uma energia que está aí. A gente tem o lado bom e o mal, o lado bem e o mal na Terra. Então, eu não gosto de lidar com essas coisas. Eu acho que a vida tem que ser leve, tem que ser energeticamente positivo. Eu vejo esse lado. Porque o mundo está tão polarizado, as pessoas estão brigando por qualquer coisa. A gente está passando por uma turbulência política horrorosa no nosso país, uma vergonha dessa roubalheira que está aí, dessa mentirada toda, de um governo mais corrupto que o outro. Então a gente está muito polarizado. E as pessoas se defendem se agredindo. Então, quanto mais você dá ênfase para a parte negativa, é pior. Você atrai para os teus amigos, para show, sai, não quero. Sim, mano, você tem uma filosofia muito da hora de vida, mano. Da hora demais. Da hora demais isso. Aliás, mano, me diz uma coisa. Você é escritor também, né? Você é escritor e tal. Você já lançou algum livro ou não? Eu escrevo novela, não escrevo livro. Ah, Novela já lancei. Ai, cadê meu assessor de imprensa? Vem cá, meu assessor de imprensa, rápido. Quero a revista de fotonovela aqui para mostrar para ele. Eu lancei uma revista de fotonovelas chamada Cine Novela, que a gente vendeu nas bancas por aí, mas está vendendo online. Então, eu tenho uma editora que lança esse tipo de mercadoria. Então, eu escrevo isso aqui, ó. Ó, não sei se está vendo. tô Então, vendo. cinema, não é do seu tempo. Sim, claro. Mas da hora. Que eu escrevi, entendeu? Eu que lancei, e a gente está fazendo, está na banca. Tem algumas bancas de São Paulo, lançamos, mas está vendendo online por causa da pandemia, porque a gente lançou bem na época da pandemia, aí não deu para fazer um lançamento presencial, para poder fazer um up com a imprensa, com tudo. Aí optamos pela venda online, tá saindo também. Que da hora. Olha, eu fazendo. Mano, é ótimo, pode fazer quando já você quiser. Aliás, o seu assessor de imprensa e tal, como que você encontrou um bom assessor de imprensa? Por conta que deve ser complicado, né, encontrar um bom assessor. Comprar o quê? Desculpa. Não, deve ser complicado encontrar um bom assessor de imprensa. Então, como é que você acha um bom? Meu assessor de imprensa é um amigo muito querido, um jornalista que é o Jackson Rodrigues, e ele que
que todas essas coisas que eu lanço no Facebook, que cenas de novela, ele que vai atrás, pesquisa, mas ele é muito querido, ele é bom. Os assessores de imprensa hoje em dia é muito caro e tem muita gente que não é boa. Tem que pegar um bom assessor que seja amigo, que te conheça bem. E o outro assessor é um dublador também, o Kleber Martins, que me assessorou agora. E ele também é um excelente, ele é o produtor de cinema, de série. O Kleber Martins está escrevendo uma série muito legal também. Está produzindo série para televisão mesmo. Está atrás de patrocínio aí. Quem quiser patrocinar, patrocine Kleber Martins. Ai, que da hora. Mano, que da hora, mano. Pô, diretor de cinema, mano. Da hora demais, da hora Ele tá demais. muito bom, ele dubla muita novela mexicana também, que é um vozeirão. Tenta Uhum. procurar na internet. É Kleber Martins, ele pode até fazer uma live com ele um dia, você vai curtir. Claro, mano, seria da hora demais, seria da hora demais. Aliás, vocês dublam muita novela de países diferentes, né? Qual foi o país mais diferente que você já dublou? E que eu dublei, Que você dublou. em verdade, sim, eu dublei coreano, que é um Deus nos acuda. Eu dublei russo, apesar de eu ser polonês, eu entendo um pouco de polonês, mas é muito difícil. Nossa. Eslavo também, uma língua difícil de entender. E como é que é? Ucrânia. Ucraniano também. É uma língua difícil de se entender. Uhum. Mas para O dirigir, a mais difícil agora foi o coreano. Porque, nossa, você não tem noção do que você está fazendo. E daí, como às vezes o texto não bate, você tem que consertar o texto e tem que ter inteligência, esperteza para adaptar de acordo com o que você está trabalhando. Por isso é muito importante o diretor assistir a produção antes, entender o que está acontecendo, para você dar o subsídio para o ator, o feedback do personagem, do filme, da obra. Uhum. Eu entendo, mano. Eu assisto filme coreano, sabe? Eu gosto de filme coreano. E os caras falam muito rápido. Meu E fala Deus. assim, ou então, daí você fala, Tipo isso. fui lá, não tá certo. Nossa, um desespero. Cara, e tipo, o ucraniano também, mano. Pô, ucraniano Não, também. na verdade, as produções africanas é muito difícil de vir para o Brasil. Incrível que pareça, não vem. Eu não vi nenhuma produção africana para cá. Sim, E que mas. coisa, olha, legal, porque a gente para se conversar um programa um dia. Por que essa? Não veio nada da África para cá. É muito difícil uma produção africana. Uhum. E da gente aqui vai pra lá, né? A gente dubla novela para lá. As novelas mexicanas vêm aqui, a gente dubla para a África, para os países Uhum. africanos que falam a língua. Que são quais? É Zimbábue? Tem quais que são? Moçambique. Moçambique e Zimbábue. Zimbábue não. Nossa, eu confundi Zimbábue com Moçambique agora. O quê? Não, é o Moçambique que fala português, que a Sim, gente sim. manda muita Entendi. príncipe, que vai para lá. E tem Uhum. umas pequenas comunidades que falam português, que passam novelas dubladas. Sim, sim. É que eu acabei confundindo Zimbábue com Moçambique, sei lá por quê. Primeiro país que eu penso Mas sempre na África é é Zimbábue. uma região ali. Tipo isso. Obrigado por defender. Obrigado por me ajudar É, nisso. Mano, mas você disse que você entende um pouco de russo? não entendi. Você falou que você entende um pouquinho de polonês, que é parecido com o russo, é isso? É, o meu pai é polonês, veio de uma cidade de Lutsk, que é uma cidade, segunda cidade mais importante. E a minha mãe é espanhola, é sevilhana, de origem de lá. E eu fui criado, quando era criança, viajava muito, porque ia visitar minhas avós e meus avós. Mas depois eles morreram, já ficou difícil de viajar. Era um país que era comunista, então era muito difícil de entrar. Depois acabou o comunismo, virou uma coisa meio doida. Tá? Agora está gostoso de entrar lá. Agora está mais Hum. fácil. Mas teve momentos muito complicados. E a história se repete, né? É tão cruel isso de comunismo, ditadurismo, de ditadura. É coisa muito chata isso.
Sim, sim. Mano, a gente já tá ficando aqui com quase 1h30, tudo bem se a gente encerrar por aqui? Primeiramente, Carlos, eu espero que tu tenha gostado, mano. Eu gostei muito de conversar com você. Muito obrigado, aliás. Mano, você é sempre um cara super gente boa. Você é gente boa demais. Eu que agradeço, cara. Fiquei muito feliz. Desculpe os furadas de fone de ouvido, que às vezes falhava, De e boa. faz uma edição normal. Se precisar, a gente está por aí. Pode chamar de novo para conversar. E um dia pode chamar o Kleber Martins, que ele tem uma série muito legal que ele está produzindo. De repente, ele pode ter muito material para falar sobre. Ah, Ele escreve coisa bacana sobre futebol e uma comédia. É muito legal. E que da hora. agradeço a oportunidade. E desculpa a confusão. Eu achava que eu estava falando com você em Curitiba. Achava que você era de lá. Não, de boa, de boa. Eu vou ver para chamar o Kleber em outubro mesmo, mano. Chama lá pro final mesmo. E a outra coisa é, você quer divulgar suas redes sociais? Não, pode. Não entendi, falhou de novo. Vai tirar tudo isso para não pagar e chamar e dizer que eu Não, estiver de surdo. boa. Eu Não. não gosto. Você quer divulgar suas redes sociais? Não, pode divulgar o Instagram, talvez. Sim, Pode só o Face, não tem problema nenhum. é para você divulgar. Para você divulgar. Todo mundo que vem aqui divulga as redes sociais no final. Pode divulgar, sim, Carlos Falati, Instagram, não sei, Instagram, Carlos Falati, sei lá. Bom, tem o Carlos Falati no Instagram e Carlos Falati no Facebook. Pode adicionar que eu aceito todo mundo. Beleza, beleza. Eu coloco sempre na descrição daí para facilitar a galera para entrar e tudo mais. E é isso, Carlos. Muito obrigado por participar. E obrigado, aliás, mano. E é isso. Boa noite. Até. Então, boa noite. Mais.